Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH, vocês já bem me conhecem e eu tô aqui com o Tailan para a condução de mais um episódio, inclusive um episódio cheio de novidades, né, Tailan? Nossa, vai ter muita novidade. É um grande prazer estar aqui com essas pessoas verdadeiras especialistas, como é o próprio nome aqui do nosso podcast. Episódio número 47, PH, como passa rápido. Caramba, já passou da meia-idade já, né? Muito bom, exatamente. Como eu costumo dizer, é uma editoria que eu sou verdadeiramente apaixonado. Mas, PH, você tem um recadinho pra gente a respeito de algo importante, certo? Bom, na verdade eu tenho dois recados. O primeiro é sobre o nosso outro podcast, que é o Momento Mercado, que ele é disponibilizado todos os dias. É uma abertura de mercado, um morning call, 7h30 da manhã, tá disponível para você conseguir acompanhar tudo que aconteceu no mercado financeiro no dia anterior e o que está previsto para a agenda do dia de hoje. O segundo recado é sobre o último episódio do Olhar de Especialista, o número 46, que saiu na última terça-feira. Eu gostaria de atualizar vocês, ouvintes, sobre um tema muito importante que foi abordado nesse episódio. O nosso convidado, Márcio Renato, superintendente executivo do Bradesco Global Private, comentou sobre a votação da PL 4173, que aconteceu no último dia 29/11 no Senado. Essa PL foi aprovada e será encaminhada à sanção presidencial. Contextualizando, o projeto de lei muda a tributação de imposto de renda sobre fundos de investimentos e sobre renda obtida no exterior. Então, se você quer entender mais sobre isso, ouça esse episódio, né, Tailan? Exatamente. Agora já deu a mensagem. As duas mensagens. Vamos dar sequência, portanto, pessoal, nesse episódio é o seguinte, a gente vai tratar a respeito de tudo que aconteceu ao longo do ano de 2023. Na verdade, não tudo, porque aconteceu um turbilhão de coisas, eu recordo aqui. Bem, lá no início do ano, a gente primeiramente estava com algumas projeções de PIB, crescimento econômico, até mesmo beirando o campo negativo. E agora nós esperamos um PIB para este ano de 2,7%. O que aconteceu para ter toda essa dinâmica que foi alterada? Aqui no Brasil, a gente está tendo uma inflação gradativamente cedendo, as bolsas de valores, especificamente neste mês de novembro, elas estão recuperando muito bem no mês de novembro anterior, na verdade, e elas estão mantendo esse patamar. E o que tem de acontecer ao longo do ano de 2024? O exterior também é muito importante, eles estão vivendo uma situação por lá que ela pode-se dizer, diferente da média histórica do ponto de vista de juros, de inflação, do que eles estão acostumados a vivenciar. Mas é o seguinte, eu não vou me estender por aqui em benefício ao tempo e também para os nossos ouvintes, já vamos introduzir aqui os nossos convidados, que vai ser muito bacana. Exatamente, em suma temos notícias aí melhores na média, né? Então o nosso primeiro convidado, ele tá vindo aqui pela terceira vez no nosso programa. Eu não canso quando ele vem, viu? Não, também não. Bom. E já sabe da regra, né, Tailan? Qual que é a regra? Terceira vez, almoço, viu, Honorado? Depois vou mandar um boleto aí pra você. Tem um almoço, a gente mudou. Hat-trick. Então, Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado, PH. Obrigado, Tailan, Newton aqui também. Muito bom estar com vocês. Sou fã do trabalho de vocês. Muito bacana. Boa. Honorato, conta para quem ainda não te conhece, quem que é o Fernando Honorato no mercado financeiro? Boa. Bom, eu sou o diretor de pesquisa econômica do Bradesco. Eu brinco cargo fantasia, né? Economista-chefe do banco. E a minha missão é tentar justamente ajudar os nossos clientes, os nossos investidores, enfim, a mesa de operações do banco, a produzir cenários econômicos para tomada de decisão. Seja decisão de alocação de recursos, seja decisão de investimentos da vida real, investimentos da economia real, seja, por exemplo, projetos de orçamento das empresas, enfim. Então, a missão, junto com a minha equipe, que é uma equipe bastante completa, bastante grande, nós tentamos antecipar esses cenários econômicos para todo mundo. Estou no banco há 21 anos já. Vou completar 21 anos. Bastante tempo, bastante experiência. E, Fernando, nas horas vagas, o que você gosta de fazer? Bom, eu falava que nos últimos dois eu falei que eu sempre fui um fã de aviação, né? Eu piloto simulador. Até eu conheci o Newton, porque o Newton, ele não só é um simulador, mas ele vai na vida real. Ele pilota na vida... ou pilotava na vida real, né? Então eu vou ter que arrumar outro hobby. Na verdade, assim, eu tenho me dedicado, por incrível que pareça, um pouco a jardinagem, cara. Assim, olha só. Que legal. Eu descobri que desestressa de um jeito bacana. Minha casa no interior lá de São Paulo, então eu vou lá, vira e mexe, tô mexendo no jardim, meus filhos falam, pô, você tá mexendo nas plantas de novo? Tô aqui. Me deixa aqui que eu tô desestressando do mercado financeiro, mas então eu tô cuidando um pouco das minhas plantas, digamos assim. Bacana. Poxa, que bacana. Hobby diferente, né? Temos um botânico. Longe disso ainda, longe disso. Boa. Vamos aqui para o nosso segundo convidado. Esse daqui está estreando
conosco, um grande prazer tê-lo aqui. Newton José Schneider, Isso. essa que é a pronúncia certa. Perfeita, hein? Exatamente, superintendente de trading na tesouraria aqui do Banco Bradesco. Newton, muito obrigado por estar conosco, ter aceitado vir aqui no nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer, uma honra. Ótimo, perfeito. Pessoal, vou fazer um negócio diferente aqui, porque é o seguinte, o currículo do Newton, acho que deve ter umas 3 páginas, eu tive que colocar em Times New Roman, tamanho 5, E ele não tá brincando. Ele não tá 0.5 brincando. para caber em 2 folhas, tá? Porque realmente tem aqui, eu pedi para ele a licença para eu introduzi-lo, então o Newton ele já passou por diversas casas no mercado financeiro, casas de peso, a exemplo do Citi, em que ele rodou, enfim, Nova York, México, Cidade do México, enfim, já passou por diversas mesas dentro do Citi, Goldman, Barclays, passou pelo Citi novamente, algumas casas de gestão, assets bem conhecidas aqui também dos nossos ouvintes, e agora está aqui no Banco Bradesco, na tesouraria. Newton, eu resumi bastante o teu currículo, porque senão eu vou ficar aqui quase 10 minutos falando, viu? Vou ficar tímido aqui desse jeito, pô. Ótimo, perfeito. Engenharia industrial, correto? Isso, é produção, é. Exatamente, show de bola. Newton, e é o seguinte, o que você faz nas horas vagas para dar aquela quebrada no gelo? Bom, eu fazia algumas coisas aí que depois que vieram os filhotes, as horas vagas meio que desapareceram. Aí o que ficou eu gosto bastante de motores, carros, essas coisas. Então hoje eu tenho um carro antigo e uma moto também um pouco mais velha, vamos dizer assim, né? Vintage. Que acho que gostam mais do mecânico que de mim, que elas gostam mais de passar tempo com eles que comigo. Eu gosto muito de ver essas coisas, a evolução, etc. Eu me divirto com essas coisas. Bacana. Você vê a diferença, né? Engenheiro é cartesiano, né? Ele mexe com o motor. Da economista é uma coisa mais homogênea, mais pasteurizada. Deixa eu ver as plantas ali, como é que elas estão, né? Enfim. Mistura de humanas com exatas. Exatamente. Bom, pessoal, agora que a gente fez as devidas apresentações, acho que a gente pode começar a nossa conversa. E o Tailan colocou bem aqui na nossa introdução. O ano de 2023 ele foi um ano, no mínimo, curioso, né? A gente passou por diversas mudanças ao longo do tempo. A gente até brincou aqui durante o Olhar de Especialista, lá no começo do ano, quando a gente foi fazer um resumo trimestral, a gente falou no título do capítulo que foi um ano em 3 meses. Porque foi tanta coisa que aconteceu nos 3 primeiros meses do ano, né? E eu diria que dali para frente continuou acontecendo muitas mudanças. Então, acho que a gente pode começar aqui para pensar em 2024. Acho que é primeiro a gente relembrar um pouco de como é que foi o ano de 2023. Eu acho que é legal a gente começar a nossa discussão por aqui. Vou pegar. Bom, deixa eu tomar a frente aqui então, vai nesse tema. De fato, teve muitas coisas e a gente gastaria um podcast inteiro só falando delas, né? Vale lembrar rapidamente, nós tivemos todo o debate na China, se a China ia desacelerar muito ou não, né? A própria discussão do setor imobiliário chinês foi bastante relevante. Teve toda a sequência das guerras que nós ainda estamos vivendo, né? A guerra da Ucrânia e Rússia, a continuidade, mais recentemente a guerra Israel-Hamas. Mas para mim o grande tema global, depois eu vejo se o Newton concorda ou não, foi o Fed, obviamente, né? E acho que foi um ano de muito aprendizado também para os investidores globais, à medida em que, de certa forma, se imaginava que a inflação ia cair muito rapidamente. É uma experiência muito grande dos emergentes de combater a inflação, e os desenvolvidos se viram, né, no final de 22 e 23, tendo que lidar com uma inflação muito mais persistente, com inflação de serviços que não cedia. E a certa altura os mercados se deram conta de que o Fed ia ter que subir muito mais a taxa de juros do que se imaginava no final do ano passado ou no último trimestre do ano passado. E para mim esse foi o grande ponto de virada. O grande ponto de virada se deu ali em meados do ano, um pouco antes disso, na verdade, em que os investidores se deram conta de que, bom, o aperto de condições financeiras, o aperto de juros vai ser relevante. Esse foi para mim, o tema, né, mais importante ali de meados do ano. Dito isso, já para entrar um pouquinho, deixar uma semente para 24, eu já falo dos temas de Brasil. Nós aqui na tesouraria, eu e o Newton, a gente conversa muito todos os dias ali, nós sempre tivemos uma alta confiança de que a política monetária funcionaria, e ela está funcionando. E acho que essa é a deixa para depois a gente falar para 2024. Mas enfim, foi o ano em que o mundo desenvolvido teve que lidar com uma inflação alta, né, e combatê-la, e como a comunicação do Fed, do ECB, teve que ser ajustada para isso. No Brasil, né, o Tailan também antecipou de forma super importante, teve 2 grandes discussões, também para ser breve aqui. Primeiro foi o PIB, então essa surpresa. O PIB, nós projetávamos um PIB de 0,5% no início do ano, né? Eu costumo dizer, os economistas iam pedir desculpas publicamente, aliás, estou fazendo isso agora, né? Mas
foi um erro substancial de previsão da economia brasileira. Teve fatores pontuais, o agro do primeiro trimestre foi muito forte, né? Teve alguns estímulos ainda, mas tem um aprendizado, que também a gente vai falar um pouco para 24, que tem a ver com efeitos defasados das reformas, com a resiliência da economia brasileira quando ela está fora de crises e afins. Esse foi um tema que mexeu muito com os investidores, porque país que cresce mais, gera mais renda, mais receitas, empresas geram mais receitas, e isso obviamente influencia os preços de ativos. E o segundo grande tema do Brasil, para mim, foi a desinflação, né? Enquanto o mundo desenvolvido estava lá quebrando a cabeça, aliás, não é um exagero, eu recebi telefonemas de colegas, de amigos lá de fora, dizendo, olha, como é que de fato vocês monitoram na alta frequência a inflação? Vocês têm muita experiência nisso, né, no caso dos latinos, dos brasileiros. E enquanto o mundo desenvolvido estava discutindo a alta de inflação e como combater, o Brasil estava começando a ver os efeitos dessa política monetária, né, dos Estados Unidos, que vai funcionar, mas que no Brasil já estava funcionando e tem produzido uma enorme surpresa. Então, acho que esse é o outro componente que mexeu muito com os mercados. País que cresce mais, com inflação baixa, cortando taxa de juros em um mundo que tinha inflação alta e combatendo essa inflação. Para mim, não foi por outra razão que os preços de ativos se comportaram como eles se comportaram. Sim, sim, perfeito. No lado de trading, foi um pouquinho mais bumpy, vamos Mais dizer assim. Né? Vi muita chacoalhada, todo esse processo de compreensão até onde o Fed ia, como ele iria. A gente teve, o Fed não ia, né, vai ter um hard landing, né, que é só um crash, um pouso forçado, ou depois vai ter um soft landing bonitinho. Não vai nem ter landing, não tem no landing. Então, isso, todo esse aconteceu entre maio e julho, literalmente, de hard landing para soft landing para no landing at all, né? E aí, de repente, uma chacoalhada gigantesca na sequência. Acho que justiça seja feita aqui na parte de atividade. No começo do ano, o prego saliente claramente era o DPEC de crescimento. Sim. Tinha gente mais pessimista do que eu. O que me deixa dormir em paz é que tinha gente pior do que a gente. Na verdade, eu não conheço ninguém que estivesse menos pessimista, vamos dizer assim. Perfeito. Então, assim, o menos pessimista, na minha opinião, na verdade, foi otimista. E é muito difícil, num mundo desse, você se salientar, né? É difícil você ser o prego saliente, como eu gosto de falar, né? O DPEC foi. Então, justiça seja feita aqui, né, nessa parte, né? E na parte lá de fora, os Estados Unidos tiveram inflação de 10%, né? Quando que a gente viu isso? Nos anos 80, 70, 80, né? Uhum. E depois de quase 15 anos, com a conclusão de que não tinha mais inflação, pode botar juros negativos, aí tá tudo certo, né? E foi a primeira vez que a gente está fazendo um aperto de política monetária depois de ter feito QE. Né? Nunca se testou isso antes, né? Uma ferramenta inventada aí depois da crise de 2008, né? E amplamente utilizada. Então, como que isso acontece? Então, como se não bastasse, a ruptura do processo veio com uma pandemia, né? E uma resposta à pandemia de escala de Segunda Guerra Mundial, sem perda de capital. Né? Por mais que a gente tenha morrido gente na pandemia, não se compara a uma guerra. E capital físico nenhuma, né? Empresas trocaram de dono, né? Quebraram, mas não foram destruídas plantas nem nada. Então, o que acontece? É tudo novidade. Em parte de estudos de séries temporais, isso é um desastre, né? É basicamente isso. Acho que agora está um pouco arrefecendo isso. Espero que na sequência a significância das estimativas vão convergir aí um pouco, né? Foi isso. E todo esse processo, obviamente, quando você tem apostas na mesa, né, tem dinheiro envolvido, tem muita paixão, e então a chance de overshootar, que a gente chama, né, exagerar para cima ou para baixo, é enorme, foi o que a gente viu, basicamente o ano todo. O Newton falando, deixa eu fazer um breve complemento aqui, né? Engenheiro de obra feita, não, passado fato, né? Um risco muito relevante que nós vivemos lá no começo do ano foi a quebra do Silicon Valley Bank, né? Até aquele momento, nós estávamos vendo os preços, né, especialmente a curva de juros, se mexer bastante no mundo, e tinha uma incerteza enorme se essa novidade, que foi a inflação de 10%, e a enorme variação do Fed, foi a alta mais intensa também em muitas décadas, se ela não ia produzir um grande efeito nos bancos, né, no balanço dos bancos, no sistema financeiro como um todo. E a resiliência mostrou interessante, né? Eu diria assim, bem ou mal, desde a grande crise financeira, os bancos têm muito mais capital hoje em dia, portanto, uma alavancagem muito menor. A exposição deles, né, a mercados também se tornou um pouco mais diversificada, mas também mais, eu diria assim, segura, né? E a gente
flertou com uma crise que podia ser séria ali, né? Teve muito medo ao redor daquele episódio. Mas isso também me parece um aprendizado quando a gente for falar de 2024. E esse é um ponto legal, porque né, quando aconteceu essa questão do SVB, né, até lembro bastante, porque foi no final de semana do dia 11 dia 12 de março, e dia 13 era uma segunda-feira, a gente tinha call aqui, a gente até brincou que era segunda-feira 13, né, porque quando a gente olha a volatilidade dos títulos americanos, foi a maior oscilação intraday que a gente teve foi nessa segunda-feira, né, superou inclusive outros eventos históricos que a gente já tinha visto no mercado como um todo. E o que chamou bastante atenção foi como que o Fed atuou depois, né? Como é que foi a tratativa do Banco Central em cima disso. E eu acho que foi muito assertivo esse movimento, né? Todo esse amparo que foi dado para efetivamente controlar, para que a coisa não ficasse algo maior, como era estipulado na época, né? Que ia ser um novo 2008, ou não seria. Então era um pouco dessa discussão. E eu acho que o Banco Central americano atuou muito bem, né, Fernando? E de novo, a comparação com os emergentes. Variações abruptas de taxa de juros são absolutamente convencionais do mundo emergente. Nós estamos habituados a isso há décadas, né? Então, os bancos sabem como fazer, sabem como proteger seus balanços, né? Lá fora é um pouco diferente. Tudo bem, o SVB tinha um caso específico, os clientes deles, né? Em que saiu do juro zero, né? O universo das fintechs também sofreu, né? O valuation de todos eles sofreu muito, mas é um fato que é mais habitual para o mundo emergente que para os desenvolvidos. Perfeito. Eu só queria fazer aqui também uma pontuação de algo que o Newton citou, que ele falou que foi um aperto monetário posterior a um momento de QE. Esse QE, pessoal, basicamente é o quantitative easing, colocação de dinheiro no mercado depois que ocorreu o março de 2020, a questão da Covid. Eu entrei aqui no site do Fed, que é o Federal Reserve lá de St. Louis, que é o Banco Central de St. Louis, dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, até o iniciozinho de março tinha aproximadamente 15 trilhões de dólares circulando ali na economia americana. Logo depois de março, isso saltou rapidamente para 20 trilhões. Então notem quanto dinheiro que o governo americano ele colocou no sistema, e logo em seguida a inflação ela subiu fortemente. Uma das razões, acredito que tenha sido isso, porque estimulou as pessoas a consumirem bastante. Naturalmente a inflação foi lá para cima e teve que acontecer esse posterior aperto monetário das condições. E essa questão da inflação e relacionada ao estímulo é interessante de novo, né? Coisa da pandemia, porque a gente tem um estímulo de recursos que naturalmente estimula a demanda em um contexto de contração de oferta, né? Então você tinha as produções, a escala de produção toda corrompida por conta da pandemia, pessoas em casa e pessoas com recurso para consumir. Aí a gente teve todo Quando você reabre, tudo isso vem o choque de preços que a gente observou. E, naturalmente, eu queria puxar um gancho do que o Newton comentou também sobre mercados, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, o Fernando trouxe uma frase que a gente sempre cita aqui, que o engenheiro de obra pronta, ele sempre é um gênio, né? Então, quando a gente para hoje para olhar lá para trás, é muito fácil a gente determinar. Mas aí, Newton, como é que foi no dia a dia isso tudo? Né? Por exemplo, eu tô com bastante curiosidade, nessa segunda-feira 13, quando a gente teve essa vol extrema nos títulos americanos, como é que foi estar lá, operar isso? Mais um dia para um trader, né? Só uma questão de ajustar as volatilidades, mas não, brincadeiras à parte, ficou aquela dúvida mesmo, como pode ter... Quando a gente vê exatamente o que aconteceu, eu até brinquei, eu falei, pô, isso aqui se tivesse colocado num filme, eu falei, pô, esses caras exageram, né? A quantidade de erros somadas ali é quase um amadorismo, né? A gente tem um tipo específico de poupador, investidor no banco, que é por acaso da mesma família do que toma o dinheiro. Só que aqui são as big techs e aqui são os startups. São os que financiam, né? Então tem uma conexão grande aí, né? Ou seja, o banco emprestava dinheiro para o mesmo grupo que era o que dava o funding para ele. A gente chama isso de wrong way risk, né? Que se as coisas derem errado, ele vai dar errado dos dois lados. Né? Um não mitiga o outro, porque se der alguma coisa errada com essa indústria, o seu investidor vai sacar o dinheiro, porque ele tem problema, e a startup não vai funcionar, não vai te pagar. Né? Não só eles fizeram isso, como eles também fizeram a aposta que as treasuries não iam abrir. Então eles tinham um descasamento também de risco. Ou seja, é uma coisa assim, é quase um acidente aéreo, né? Checklist de queda de avião. São várias coisas erradas se somando, né? É uma brincadeira. E a gente fala muito da pandemia, mas a gente veio de 15 anos antes, né? 12 anos antes, de uma outra coisa que foi uma ruptura com o normal, que foi a crise de 2008. A gente não tem paralelo na crise de 2008. Paralelo bancos quebraram. Ok, na verdade, um banco nos Estados Unidos quebrou e outros bancos só não quebraram porque houve o aporte do Fed, né? Vamos dizer assim, do Tesouro Americano. Mas depois disso,
várias coisas vieram na sequência, né? Parte de regulação, de aperto, etc. Aqui a gente também teve uma quantidade enorme de dinheiro colocado no mercado e não houve inflação, e não houve atividade. Por quê? Porque o capital do banco tinha desaparecido, os bancos perderam dinheiro, né? E você só pode emprestar uma porcentagem, na verdade, um múltiplo do que você tem de capital. No momento que você perde capital, a sua capacidade de alavancar a economia cai, né? Colapsou. Exato. Colapsou é um exagero, mas caiu muito. Colapsou. É. Né? Não tem outro nome. A gente fala de brincadeira, mas banco não tem, como é que se diz? Recuperação judicial, né? Não tem. Por quê? Porque ele é o que alavanca tudo. E quase sempre as pessoas meio que socorrem o banco. Por quê? Porque no final, o que vai acontecer são as pessoas que estavam lá depositando que vão sofrer e a economia como um todo. Tem o risco sistêmico, que é diferente de uma loja quebrar ou de uma fábrica fechar. Ninguém gosta de ter uma loja quebrando, uma fábrica, mas um banco tem reverberações muito maiores, né? E o que aconteceu ali? Houve um aporte, diminuiu o capital dos bancos, diminuiu a capacidade de emprestar. E por muito tempo, quando eles começaram a tirar a cabeça assim da água, começaram a vir as regulações. Então a gente ficou com 12 anos de a velocidade, eu chamo de velocidade do dinheiro, não estava acontecendo. Porque os bancos estavam sentados em uma pedinha e não queriam emprestar, porque tem stress test, tem várias coisas que agora não é hora de emprestar. Aí o mercado teve que encontrar outras formas de financiar a atividade, e nesse ínterim passou-se o tempo, a gente passou com juros reais negativos o tempo inteiro e não tinha inflação. E a atividade não andava. Quando as coisas já estavam meio que acomodadas, as outras artérias para fluir de crédito já estabelecidas, os bancos já recapitalizados, já acostumados à nova regulação, né, vem a pandemia. E aí falou, putz, lá atrás, há 12 anos atrás, a gente colocou todo esse dinheiro e não funcionou nada. Vamos ter que colocar então dobrado. Então, com a métrica do passado, sem levar isso em consideração, colocou-se uma cavalice de dinheiro. O balanço do Fed chegou a 40% do PIB, um pouco mais, 42%, se não me falar a memória. Assim. Exato. Caramba, olha só, assim, isso em tempos normais, tempos de paz, né? É 2%, 3%. Esse troço virou Essa 40, na parte monetária. Sim. E veio junto a parte fiscal, que foi gigantesca. Aí pegou, né? Porque aí tinha vontade de tomar dinheiro emprestado, capacidade e renda disponível para as pessoas, e aí veio a inflação. Tudo que a gente acreditava que expansão monetária com expansão fiscal gera inflação, de fato aconteceu. Ela só não aconteceu no momento anterior, primeiro que a expansão fiscal não foi tão dramática como aqui, e toda a expansão monetária ficou empossada nos bancos, não fluiu. Né? E agora aqui sim. Então, foi do 880. Então, bagunçou as séries temporais dos economistas lá atrás e bagunçou o contrário aqui do outro lado. Então, boa sorte. Não, e é incrível como a autoridade monetária americana não conseguiu notar esse tipo de movimento de uma possível alta expressiva da inflação para agir com a maior antecedência, fazendo com que, enfim, agora eles tenham que manter a taxa por lá, a taxa dos Fed Funds em um patamar tão restritivo, eventualmente por mais tempo, por muito mais tempo, né? Até a metade do ano que vem, eventualmente, quem sabe. E além disso, fez com que justamente os comunicados eles não trouxessem aquele guia para quem está efetivamente olhando do outro lado, que é o mercado como um todo, né? Então fica mais difícil ainda, porque é o Fed subindo juros e não dando sinal do que ele vai fazer, por exemplo, já na próxima reunião. E aí o mercado fica muito reativo a esses movimentos, né? O tal do forward guidance, né? Como a gente fala, que é seguir essa indicação futura de policy. Eu acho que ela foi uma ferramenta, né, pensada para justamente fazer convergir, né, o conjunto das expectativas, que em alguns momentos ela é muito útil. Né? Então, se você quer sinalizar, olha, eu vou ficar aqui com juro zero para sempre, né? Tomem risco, tomem crédito, enfim, ele pode ser muito útil e foi ali durante o período da grande crise financeira e até a pandemia. Mas me parece que durante a pandemia, e todos os bancos centrais cometeram esse erro de certa forma, né? Eles também apostaram no forward guidance que estavam simplesmente todas as variáveis se mexendo, né? E aí não dá para cumprir com as regras. Quando eles se deram conta disso, o forward guidance sai do radar, diminui muito e eles simplesmente dividem com o mercado a incerteza, que eu brinco, é a vida real de um economista. Olha, eu não sei o que vai acontecer nos próximos 2 anos ou 3 anos, a visibilidade diminui muito. E a pandemia foi um desses momentos. Tem hora de céu aberto, de céu claro, você enxerga longe. Tem momentos em que a visibilidade é absolutamente turva. E você tem que ter cautela, né, com esse forward guidance. Né? Perfeito. E, pessoal, quero entender aqui com vocês uma visão agora a respeito de mercado. Qual, na opinião de vocês, foi o ativo que mais trouxe surpresa em meio a todo esse ambiente
tão volátil? É porque a gente observa, por exemplo, o S&P 500. O S&P 500 ele teve uma grande participação das empresas de tecnologia, né? A gente tem que ressaltar esse aspecto, porém ele está em um nível que é bastante atrativo, né? Bolsa de valores aqui no Brasil, enfim, da mesma forma no momento atual, recuperou bastante. Enfim, como que vocês observam essa questão dos ativos nesse ambiente que foi tão turbulento? Na hora de quem cuida dos motores. Não, tô Você fora. falou atrativo significa barato para comprar ou caro para vender? Olha, você pode S&P. você pode trazer as duas perspectivas. Tá aqui, ótimo. gente, Nilton. Vamos por partes, então. Acho que as pessoas estavam esperando, dado que a alta do Fed foi telegrafada, em movimentos de alta, as pessoas acham que normalmente a precificação de uma ação é o cash flow, o fluxo de caixas futuros trazido ao valor presente pela taxa de juros que estão na curva de risco zero, né? Se você está subindo a taxa de juros, está subindo o denominador, né? E provavelmente parte da política monetária é diminuir a atividade. A atividade significa diminuir os cash flows também. Então você atua no numerador, que seria a receita menor, e para baixo, e sobe o denominador. Logo, o preço do valor presente deveria cair. Né? É o que se espera. Né? Aí, a gente olha lá na história e os ciclos de alta, são raros os momentos onde o Fed está subindo os juros e o S&P está caindo. Aí fala, que loucura é essa? Por quê? Porque o que é causa e efeito? Na verdade, é a economia pujante que faz o Fed subir os juros. Né? Então a pergunta é, esse cara vai subir os juros a ponto de fazer a economia ter um crash? Acho que esse foi o grande dilema do ano. Então todo mundo apostava que ia ter um crash, porque a alta do Fed Fund foi gigante. Né? E muito não se via. Sim. Então a gente tinha a taxa de juros ali a meio, sub meio, né? E de repente ela está em 5,5. Qual é a quantidade de negócios que sobrevivem nesse ínterim de taxa de juros que não vão sobreviver? Então é quase impossível não ter quebradeira. Guarda isso numa caixinha. A questão só e os juros reais? Quando é que eles ficaram positivos? E qual é a taxa de juros importante para a economia americana? É o Fed Fund? Aqui no Brasil a gente é muito selicado, a gente fala, é muito no overnight, né? Exceto por compras aí que as pessoas fazem prestação da ordem de um ano e pouquinho, e imobiliário, que não é tão grande em relação à economia como são nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o pessoal usa a sua hipoteca para trocar o carro, né? Como assim? Eu tô lá, compro meu apartamento, hipotequei uma parte, vou pagando, de repente, preciso trocar minha Mercedes. Né? Não tenho dinheiro para trocar Mercedes, o que eu faço? Deixa eu ver quanto eu já paguei da minha hipoteca. Dá para eu rehipotecar meu imóvel. O que eu faço? Eu pego lá, já tinha baixado a minha dívida com porcentagem no meu imóvel, estava lá em 60%, boto de novo 80%, pego o dinheiro, troco o meu carro e segue o jogo. Como os juros eram baixos, só ele faz a conta do mês, fecha a conta, segue o jogo. Aliás, um mini parênteses, no Brasil a aprovação do marco de garantias deveria fazer com que esse mercado fosse mais acionado. Tem uma aposta grande do Banco Central, eu estarei nesses dias em volta da nossa gravação aqui falando sobre esse tema no fórum, justamente por isso, porque esse marco de garantias vai dar perspectiva para o investidor brasileiro, né, para quem é dono de um imóvel, poder fazer isso de forma segura, e acho que é um mercado importante a gente ficar de olho no Brasil, viu, Nilton? Mas desculpa, você me fez lembrar esse mini parênteses aqui. Ótimo. Então eu gosto muito de olhar nos Estados Unidos a taxa de 7 anos, mais ou menos. É lá que eu presto atenção para ver o que acontece com a economia. E essa taxa não mexeu tanto. Mas por quê? De novo, voltamos ao nosso quantitative easing lá do que. O que é o quantitative easing? Lá atrás, quando se teve a crise, baixou a taxa de juros a zero. Só que o longo da curva não caiu. Que são 7 anos que são importantes para fazer a economia girar. O Fed falou, preciso baixar esse negócio. Como eu martelo isso? Como eu faço para essa taxa cair, para as pessoas ficarem à vontade de rehipotecarem suas casas e continuarem comprando as Mercedes? É basicamente essa a ideia. Então, eles tiveram a brilhante ideia, eu vou atuar ao longo da curva. Né? Então, o quantitative easing é isso, é passar o rolo compressor na curva. Como que ele faz isso? Ele compra os títulos de 7 anos. Compra os títulos, abaixa os juros. Então, ele forçou uma política monetária, em vez de ser no overnight, no dia seguinte, né, que é a taxa que quase todo mundo, os bancos centrais usam, o México usa de 28 dias, mas é isso, e ali traz o negócio lá para baixo. Funcionou. E eu lembro perfeitamente, na época, o Lord King era o presidente do Bank of England, e ele falou, olha, eu não sei como vai ser sair disso. Como a gente nunca fez antes, a chance da gente acertar a dosimetria é 0. Então eu vou errar, só não sei para que lado. Então, a gente aqui está pensando que quando for voltar a subir juros, a apertar a política monetária, eu vou subir os juros antes de mexer nesse negócio. Como se não bastasse, lembrando, em 2011, tentou-se fazer um pouco da reversão do QE, que foi o famoso tapering tantrum, né? E aí deu errado, né? Tudo volta. Aí estava falando lá, o Fed não percebeu que tinha... Ele já tinha meio que sentido uma ou duas vezes. Em 19 foi algo parecido.
Então, a gente adora falar mal do Banco Central, né? Eu tava brincando lá, encontrei o pessoal do Banco Central, do ex-Banco Central, eu falei, pô, vocês sabem que a mãe de vocês é sempre muito mencionada aqui na família, às vezes até a avó, né? Mas agora que vocês voltaram, tudo voltou ao normal, né? Mas a brincadeira é que a gente esquece como as coisas foram nesse período. Muita gente veio com aquela, de novo, né? Não é coisa moderna, porque já é antiga, mas reviveu aquela Modern Theory, né? Modern Monetary Theory, né? Que é, cara, pode ficar rodando com déficit para sempre que não é inflacionário. Olha só, estamos vendo 10 anos. Basta que a taxa de juros seja menor que o crescimento do PIB, né? Essa era a aposta deles e tudo Correto. bem. E a vida segue. Não funciona isso. É a famosa indução, né? Já que aconteceu até agora, vai acontecer amanhã, né? Então, é um perigo. Mas a gente está programado para isso. Então, o que aconteceu? No final, o Fed está tão preocupado em não ter desinflação que era quase que ok você ter algo de inflação. Que é aquele negócio de olhar o branco nos olhos da inflação, né? Que o Larry Summers falou tantas vezes, né? E acho que foi por isso que eles deixaram chegar até os 10% para começar a agir, né? E aí, quando eles viram, foi, né? E qual era o racional? O racional é... E aí, como que eu enxerguei as coisas do lado de cá, né? Quando houve a pandemia, houve um setor da economia que ficou sob juros infinitos. Porque não tinha o que fazer. Você podia abrir restaurante? Não podia. Podia receber gente no hotel? Não. Podia voar? Não. Então, que juros que eu posso baixar para fazer isso funcionar? Nenhum, não existe. Então, essa economia estava sob juros infinitos. E a outra economia, que é a economia que não sofreu com a pandemia, que eram a indústria, etc., surfaram no Brasil juros de 2%. O que acontece? Acho que o Roberto Campos falou isso. Eu tenho 2 turbinas, uma está apagada, então eu vou jogar full throttle, né? Carga máxima na outra turbina. Já falando de aviação, já que o que vai acontecer com essa turbina? Uma hora não vai aguentar, né? Vai superaquecer, ou algo assim, que foi o que aconteceu. A inflação começou a vir. Aí agora vamos voltar ligar essa turbina daqui, que é o que a gente está. E a teoria era, ora, quando essa voltar, né? Vai ter oferta de serviço, etc., e tudo meio que se contrabalanceia, né? Mas aqui alguns restaurantes fecharam, menos gente vai, os custos aumentaram, né? E você teve que demitir pessoas e recontratar, as pessoas não estão treinadas. A produtividade inicial não é das mais altas. Então, não foi isso que aconteceu. Foi realmente uma inflação. Agora, já pulando para o que eu acho que a gente está vendo, que foi a parte do e-mail que eu não fiz forward para vocês, que foi muito mais provocativo, que é essa história? Por que a gente está tendo uma desinflação tão grande, né? Uma das hipóteses que passa na minha cabeça é... o que aconteceu aqui é que a gente teve uma grande subida nos preços, né? As empresas já treinaram seus funcionários, apareceram novos entrantes, porque na margem isso aqui ficou maior, e agora talvez ele possa até baixar o seu preço. Então talvez não seja uma desinflação, talvez seja uma deflação dos preços dele. Né? E aqui o cara que vendia, por acaso, fiz uma reforma atrás da outra, uma terminou antes da pandemia e outra no meio da pandemia. Então tinha exatamente o orçamento, as peças de porcelanato. Elas mais que dobraram. Estou falando de um ano para o outro. E hoje elas estão mais baixas que eu paguei no pico da pandemia. E a estrutura de metal também. Então exagerou, printou a inflação e agora voltou. Não à toa, o IGPM está negativo há algum tempo. É a maior deflação desde que você tem registro, desde 1950 do IGPM. Exato. Então, tudo isso tem que colocar no liquidificador para ver o que vai acontecer, né? Em relação, de novo, ao que aconteceu no ano passado, todas essas incertezas. Será que foi demais? Será que a gente vai ter o hard landing? Não sei. Será que não foi suficiente? Será que vai mais? Então, o tempo inteiro, isso vai para lá e para cá. Quando você tem a volatilidade do mercado, que é a oscilação maior, o que você faz no investimento, você quer retorno sobre volatilidade. Se a volatilidade sobe, eu preciso que o retorno me aumente. Qual o jeito do retorno aumentar? Os preços têm que cair. Então, os preços ativos têm que sofrer. Tem bolsa, tem que ser para baixo. Eu tenho que ter um prêmio para comprar isso daqui. E aí, na brincadeira toda, as pessoas falam, o S&P está no all-time high, né, o máximo de todo o histórico. Eu tomaria muito cuidado, porque são 10% de inflação. Então, se a gente não olhar deflacionado, já vamos estar bem torto, né? Então, esquece... Aqui no Brasil a gente quase nunca comete esse erro, porque a inflação é um pouquinho maior. 3,8, né, que a gente concluiu, na média, desde a desvalorização do câmbio. Foi isso? 3,8? Acho que foi. O delta, né? A mais que os Estados Unidos. Isso. 3,8, o Brasil roda 3,8%, se eu não estou enganado, a mais que a inflação dos Estados Unidos na média, desde que a gente deixou o câmbio flutuar, né? Então, a gente já está mais acostumado a corrigir por inflação. No caso do S&P, eu faria 2 coisas, né, na hora de pensar. Eu penso que ele tem como que, a gente chama de drift, né? Eu espero que ele vá subindo de forma real. Por quê? Ele cresce, deve ser uma função do PIB americano, certo? A economia não... Isso aqui não é um pedaço do PIB, o PIB vai crescer, as empresas, né,
pacote de empresas deveria crescer junto. E o S&P por construção, ele descarta as empresas perdedoras, ele aloca para as empresas ganhadoras, né? As empresas que começam a crescer, vêm para o S&P, as que estão diminuindo, caem fora. Então tem também uma otimização automática do fundo por si só. E talvez o 3.8 esteja confundindo, porque o 3.8 é exatamente o que o S&P anda a mais que o PIB nominal americano desde 1980. Nossa. Esse é o drift, quando você faz a regressão, dá isso. Quando você ajusta por PIB nominal, você vai ver que o S&P não está tão fora de centro. Aliás, está bem no centro dessa distribuição por regressão. Né? Lá em 98, 2000, teve bem acima, teve mais que 2 dias para cima. E em 2008, ao contrário, para baixo. Mas agora a gente está lá no meio. E a gente está 7%, eu acho, vamos dizer, 7% abaixo do pico que foi há 1 ano e meio atrás, nessa métrica. Como proporção do PIB, né? Como proporção do PIB nominal. O S&P tem que rodar, tem que ser o PIB nominal mais o que é a regressão, que por acaso foram 3,8 nesse período. Né? Então aí dá para ser bem agnóstico. Então sua resposta está perfeita. Dá para comprar e vender. A pergunta é só o que esperar daqui para frente. Né? Até aqui não parece que está uma aberração, precisa vender ou o contrário. Né? Então, isso você falou de surpresa, eu não sei se daí vai vir grande coisa, porque vai estar muito atrelado ao que a economia americana vai dizer. Né? Eu, particularmente, tenho uma visão mais construtiva que a média. Eu lembro que lá atrás eu falei que o próximo movimento do Fed é de corte, não de alta, quando a gente estava discutindo se ia ter mais uma alta ou não, e mudamos o call para ter mais uma alta. Então, eu acho que vai ser um corte, já foi. Porque quando houve aquela indicação do Fed, acho que foram 2 reuniões atrás, os 7 anos andou muito. E os 7 anos, lembrando, é o ponto onde a economia responde. E aí eu falei, nossa, agora o aperto monetário foi enorme. 2 anos acumulando e, de repente, em 6 meses, todo o acúmulo foi jogado em 7 anos. O aperto está contratado. Pode tranquilo, vai funcionar. É isso, não funcionava porque não havia sido apertado, o que importa. E as pessoas falam, olha, não funciona, né? Não tem, tá de brincadeira, uma economia que é todinha, que roda 1%, 2% de juros, você bota 5,5%, não vai? Claro que vai apanhar. E os juros reais estão em territórios negativos, quando eu olho o frasinho, né, que é o forward, é o juro de 1 ano começando em 9, né, ou seja, do 10º ano ali, chegou a bater 3,7 juros reais nos Estados Unidos. Essa movimentação foi de 200 bases, ou seja, 2%. Nem a B oscila isso. Sim, isso foi verdade. O que a TIP americana mexeu em matéria de 3 meses. É um aperto cavalar. Eu acho que a grande lembrança desse episódio, né, é que os lags em política monetária, as defasagens, elas são incertas, né? E é isso, assim, puxa, a gente olhava para esse quadro e falava, vai funcionar, mas é incerto o tempo de defasagem, como que você opera os mecanismos na economia, mas funcionou, quer dizer, está funcionando e certamente isso vai contribuir para essa desinflação seguir. E isso aqui, para quem está nos assistindo, foi uma aula de política monetária, tá, pessoal? Então, assim, você que está pensando, poxa, mas como que isso pode impactar no meu dia a dia? Basicamente, a taxa de juros nos Estados Unidos, pensa que ela é o aspirador de dinheiro do mundo, né? Então, se a gente está falando que... Ou soprador. Ou soprador. Bom ponto. Então, se a gente está falando que nos últimos... E aqui eu vou fazer um recap, né? Quando a gente olha lá em agosto, a gente estava efetivamente olhando para o Brasil, as curvas de juros tinham fechado bastante, ou seja, as taxas de longo prazo tinham caindo, bolsa tinha andado bem já, a gente estava com o Ibovespa ali batendo 122 mil pontos, e a partir da segunda quinzena de agosto, a gente começou a ter uma reversão dos preços aqui no Brasil. E aí a pergunta que a gente mais recebia, né, Taylor, era o quê? Pô, mudou a narrativa para o Brasil? A gente fala, não, pessoal, não mudou. O que mudou foi justamente o título de longo prazo nos Estados Unidos, que essa taxa começou a subir de forma muito forte, principalmente ali a partir da segunda quinzena de agosto, e atingiu as máximas nos meses seguintes. E aí isso fez o que? Aspirou a liquidez global, né? Puxou esse recurso. E curiosamente, foi quando o Powell, né, o presidente do Fed, disse que ia ficar com juros altos por mais tempo. É até curioso isso, porque no fim das contas, a taxa de 10 anos não deveria refletir a taxa de policy, né, o Fed Fund, como a gente fala, né? Mas é assim no mundo todo. Então, quando o Fed disse, olha, eu vou ficar mais tempo, né, foi na sequência daquela reunião, as taxas subiram. Eu me recordo até numa reunião de caixa nossa, eu falava, me parece que tem assimetria nesse mercado pro Fed, né? Meu momento engenheiro de obra feita aqui. Mas eu, de fato, naquele momento, olhava e falava, me parece que o 10 anos está desalinhado para aquilo que o Fed parece poder comunicar, e dito e feito, quer dizer, tanto que o 10 anos abriu tudo isso. E agora está acontecendo o reverso, quer dizer, o Powell simplesmente disse, olha, talvez a gente não precise subir muito mais, e essa taxa caiu 70 vezes. Caramba, a taxa de 10 anos, a gente discute juro neutro, discute política fiscal, discute QE, QT, né, o quantitative tightening, o easing,
E, de repente, você vê que o movimento está muito associado à política monetária tradicional, né? Enfim, é curioso. É o livro-texto que antes foi contestado, colocando Pois na é, mesa que ele pois é. funciona, né? E aí que, acho que pegando um gancho, a gente já pode ir para o que a gente espera para o ano de 2024, Vamos lá. né? Então, tudo isso foi 2023. Quando a gente olha para 2024, acho que o início do ano, a gente pode colocar ali os primeiros 6 meses, ele continua muito concentrado lá fora. Acho que Brasil, o Fernando colocou bem aqui o que é o Forward Guidance, né? O Banco Central Brasileiro, ele já meio que colocou que a próxima reunião tem um corte contratado já de 50 bases, deixou um pouquinho aberto já esses 50 bases para a primeira reunião do ano que vem. E aqui a gente pode entrar numa discussão de Brasil, na verdade, se acelera ou não Claro. esse corte para 75. Mas antes disso, quero olhar lá para fora, né, que foi o que a gente falou bastante, quando que efetivamente começa essa discussão de Estados Unidos? Né? Quando que o Fed tende a começar a cortar os juros por lá? Porque já que lá é o aspirador da economia, então ele sugou todo esse dinheiro, naturalmente quando os juros cair, ele vai ter que devolver esse dinheiro para fora, e é o que o investidor quer saber, eu acho, para o ano de 2024. Acho que esse é o ponto, sabe, PH? Voltando lá ao início da nossa conversa de 23, né? Se está funcionando a política monetária, isso é um sinal muito potente para pensar 2024, para pensar os preços de ativos. Afinal de contas, se vai funcionar, isso significa que a inflação vai cair, significa que vai ter alguma perda de fôlego da atividade, né? Aliás, a inflação vai cair por conta da perda de fôlego de atividade, e, de certa forma, o risco de nós termos taxas de juros muito maiores do que nós já temos hoje, esse risco diminuiu muito. Seja porque os dados estão vindo nessa direção, a inflação está caindo, a atividade está perdendo fôlego lá fora, seja porque o Powell, o Fed, disse o seguinte, talvez eu não vá subir mais, né? Pode ter um residual, enfim. Bom, qualquer implicação para os mercados emergentes. Esse aspirador, né, que é o ótimo exemplo que vocês deram, para de ser um dreno, para de sugar esses recursos e você volta a ter algum apetite a risco. Então, a minha impressão é que 24, o grande debate vai ser quando o Fed começa a cortar a taxa de juros e vai sim, a gente vai navegar momentos ali se vai haver o hard landing ou não, se vai ter esse pouso forçado da economia americana, né? No nosso cenário base, sempre sujeito a chuvas e trovoadas, nós não vamos ver um hard landing, quer dizer, a gente está passando já começando a desaceleração, vai ser uma economia mais fraca, permite o Fed cortar ali o juro até talvez 4,5 na vizinhança, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e isso certamente dá conforto para os emergentes terem, né, para ter mais apetite a risco dos emergentes. Mas esse me parece que é o quadro geral de 24. Eu vou olhar em paralelo a isso, né? Se tem algum risco em commodities, isso pode ser um tema importante para o Brasil. Não me parece ter nada muito no radar num cenário base. Se for o hard landing, aí sim você pode ter uma queda forte de commodities afetando o Brasil. E vou continuar olhando China, né? China continua sendo um tema super relevante para pensar também o caso brasileiro, se lá o setor imobiliário não vai ter um problema mais grave. Mas é isso, acho que é olhar um pouco para a China, olhar um pouco para commodities e como cenário central, quando o Fed começa a cortar os juros. Nossa aposta, meados do ano, começa esse processo e ele vai até o final do ano lá perto de 4,5. Esse ponto do 4,5 agora no final, né? E aí eu quero puxar uma questão aqui que o Newton acabou trazendo também, a questão de juro neutro, né? Porque Eu trouxe isso, não. acho que na verdade os nossos alinhamentos Tá tudo ali, né? Porque essa é uma discussão boa, né? Se a gente for pensar efetivamente se todo esse movimento que a gente teve, todas essas rupturas, se quando a gente olha para as economias desenvolvidas, a gente está falando de economias que terão juro neutro mais elevado. E aqui o juro neutro, para quem está nos assistindo, né, e fiquem à vontade para me complementar, é aquele juro que efetivamente ele não traz inflação e ao mesmo tempo ele mantém uma atividade aquecida, né? Então, se esse juro neutro está mais alto, basicamente está falando que a taxa de juros ela tende a ficar mais alta do que quando a gente observava anteriormente. Como é que tá essas discussões lá nas mesas? Infindáveis. Mas olha só, a variável não é observável diretamente, Júlio. Você imagina, né? Você dá para discutir o tempo todo, né? Se ninguém tá certo ou errado. Isso depois né? A gente não consegue saber. Exatamente. Antes disso, acho que uma das perguntas que vocês tinham falado é o que imaginar para 24 e... Eu penso em 2 horizontes, um horizonte mais curto e um horizonte mais longo, né? É assim que eu funciono. Obviamente, como trader, eu tenho o direito e às vezes até a obrigação de mudar minha opinião 2 vezes por dia, né? Que é diferente no horário, tem que ficar. Então, aqui vão o que está passando na minha cabeça. A sensação que eu tenho é que as políticas monetárias no mundo apertaram bastante e já estão apertadas há bastante tempo.
E eu continuo um crente que elas funcionam, né? Eu nunca comprei muito a ideia do monetary theory, do modern monetary theory, né? Que é a história de agora eu posso manter os juros para sempre lá embaixo. Aquilo, para mim, foi uma conjuntura muito específica de um período longo, é verdade, mas foi uma conjuntura bastante específica. E isso não deixa a gente... O Fernando até falou que ele é cartesiano e tal, né? Mas acho que ele deve ser o engenheiro menos cartesiano que tem ali por perto. Mas uma das coisas que me fascinam muito é a história dos comportamentos, que vocês já exploraram bastante. A parte da indução, né? Eu vivo brincando lá, o Sol nasce no leste. Sempre faz 5.000 anos que a civilização sabe que nasce no leste e se põe no oeste. Logo, amanhã o Sol vai nascer no leste. Tá certa essa afirmação? O Sol certamente vai nascer no leste, mas não é porque você observou 5.000 anos, é porque a Terra gira. Porque senão, eu vou falar aqui, ó, tenho aqui 5.000 anos, 5.000 observações que eu acordei de manhã e estava vivo. Logo, amanhã eu vou estar vivo, logo sou imortal. É isso, né? Então, o fato de acontecer é perguntar o porquê isso aconteceu. Sempre perguntar o porquê. Então, quando eu coloco tudo isso, por que demorou? Por que a gente demorou para atuar na inflação dessa vez? Porque teve toda essa carga de emoção, fato, etc. E isso fez com que as reações fossem muito maiores agora, na parte fiscal e monetária, e a tolerância de inflação também fosse maior. Então, foi a forma que eu vontade de comer de novo o checklist do avião. Fast forward para onde a gente está agora, né? Eu acho que a impressão que eu tenho é que a gente já contratou um arrefecimento bastante relevante, uma desinflação mundial. Né? A provocação lá foi das fases da desinflação no Brasil. Né? Eu não vejo essas duas fases. Tá monotônica quando você ajusta pelas desonerações do combustível. Pelo imposto, né? Basicamente. Pelo imposto do combustível que houve e reoneramos depois. Né? Então foi, uma reta. Né? E acho que isso vai acontecer também nos Estados Unidos. A inflação vai vir aquém do que as pessoas imaginam e na Europa também. Né? E para mim é quase inexorável que os Estados Unidos não tenham recessão. A pergunta é só qual o tamanho dela. Né? E aí tem eleição nos Estados Unidos, tem eleição no México, tem um monte de bagunça. Falando um pouquinho do que aconteceu, que você comentou que o mundo inteiro foi por causa do Fed, os juros do Brasil com os juros dos outros países da América Latina foram muito juntos ali. É como se fosse o dólar contra o planeta. A gente gosta muito de falar como está o dólar. Só que a gente pensa como está o real dólar. Não como está o dólar. Quando você olha o real contra os pares, a gente está há 3 meses no intervalo. Aqui a gente está até no parte mais débil do real. O dólar que fez um pico e agora está voltando. Né? Então, uma das coisas que eu sei que talvez as pessoas não olham muito aqui, não seja o fórum, mas uma coisa que salta muito aos olhos, que parece fora de centro, é o preço do ien. Acho que o ien está muito barato. Né? Acho que se a gente for viajar para o Japão, a gente não vai achar o Japão caro, que é uma coisa de louco. Né? Só achava que era Argentina, mas eu acho que o Japão não está caro para a gente. Né? E eu gosto muito de olhar o valor da moeda historicamente com relação a inflações, né? E está muito fora de prumo. Quando você faz esse ajuste, é mais de 50 anos que não está nesse nível. E olha o ganho de produtividade que teve o Japão nessa época. Então, isso tem uma das coisas. E qual seria a surpresa nesse cenário? São os juros do mundo para baixo. Né? Eu vejo os americanos a 3. Eu ver os juros do Brasil, eu falei no podcast já faz uns 6 meses, todo mundo me chamou de louco, eu continuo com a mesma loucura. Como eu acredito que os Estados Unidos vão cortar juros, bobear já no primeiro tri, no primeiro tri acho que dá seta já no segundo tri, não é impossível ser no primeiro tri, mas não é meu cenário base. Então, aquela história de você não poder cortar muito os juros porque os juros americanos te impedem, que é verdade, aliás, é muito verdade, veja o que aconteceu quando a gente botou os 2%, né? Ela vai descendo, porque os juros americanos também vão estar caindo quando a gente está cortando também. Sim. Então, vai permitir isso. A gente vai ver o dólar perdendo valor frente aos demais moedas do planeta. E ao cair os juros, vai ter menos iliquidez, ou mais liquidez, como você preferir. E aí, o mundo começa de novo a rodar, cada um com a sua idiosincrasia. Né? Então, o Brasil é melhor que o México é melhor que o Brasil, vale a pena botar lá? Quem tem conta corrente bem, quem não tem, quem está crescendo? Você quer comprar moeda de país que cresce e tem juros. É isso. Né? Por pagar juros cresce. Se tem problema de conta corrente não é uma coisa grotesca, segue o jogo. Né? O que você não quer? País que não cresce e que não tem juros. Pô, não quero essa moeda. Que a epítome hoje é o Japão. Cresce pouco, não tem juros. Só que ninguém tinha juros. O Japão continua sem juros, né? Mas todo mundo com os juros altos agora, então o ien está apanhando. Daí o ien. No caso do Brasil, o que está acontecendo aqui no relativo, os Estados Unidos também estão caindo. E como a gente está tendo uma inflação, na minha opinião, que vai surpreender as pessoas em geral, exceto por canetadas ou imposto, etc. Pensando no Sim, FUI, né? Bora, exato. Comum, claro. Então, eu não acho nada absurdo a gente falar de juros Selic a 8 alguma coisa. Não há, e 8 para mim baixo.
Né? É assim que eu vejo. Fed Funds a 13, Selic é 8. É isso. Eu acho que o Fed Fund, para ficar, da ordem de 3,5. É o que está na curva hoje. Não tem nada de surpreendente E o corte nisso. está na curva também, maio, né? O primeiro Mas não corte. tem 8 no Brasil do Selic. Não, aí... Ele já esteve em 8,70. Naquele momento fala ele do já pau. esteve em agosto, 8,70. Não trouxe aqui, não trouxe. Foi em 11 de agosto. 11,70. Ele bateu também 10,70, agora em outubro. Fácil. Agora está mais ou menos em 9,5, se eu não estou enganado aqui. Acho que é um pouquinho 9 mais baixos, um pouco. Dá para imaginar onde estão as posições dele, né? Já ficou 3,5 claro pra de mim. Fed e Selic é 8,5, né? E o ponto que ele chamou a atenção de... Mas calma, isso é o que eu acho que vai estar. Isso não significa que tem que operar a esse nível agora. Por quê? Esse é tudo dando certo. Ora, eu tenho que ter prêmio de risco para mim. Então, se eu acho que vai bater 8, eu tomo 8,10, 8,20, talvez eu tome até 9, depende da minha incerteza. Porque a simetria pode estar para outro lado. Agora, o que é no longo prazo? Eu já me estendo aqui, me interrompo aqui, porque Não, vamos falar. eu me empolgo aqui. Tá boa a conversa. Aqui no longo prazo, a minha certeza diminui bastante, obviamente, né? Deveria ser a raiz do tempo, mas não é só isso. Diminui mais que isso, porque pela incerteza do que vai acontecer nos Estados Unidos e mais, pela incerteza de como as coisas vão se desenrolar aqui. Porque o arrefecimento vai vir também para um arrefecimento de atividade. Né? Como o governo vai reagir a isso? Essa é a pergunta. Então tem um nível de incerteza grande. A gente, aqui no Brasil, tem uma propensão a usar a inflação como uma forma de, não só fiscal, de arrecadação, etc., mas mesmo alguma tolerância para as coisas andarem. Daí a gente até ter 3%, 4% a mais que os Estados Unidos no histórico. Nos últimos 2 anos, foi o nível mais baixo de diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos. Foi de 0,16 ao ano nos últimos 2 anos. Então é bem fora dos 4 que a gente está acostumado, né? E isso importa para a discussão do diferencial de juros. Muito. Porque o Brasil tem vivido hoje um dos menores diferenciais de juros da história contra os Estados Unidos, e muita gente se preocupa se isso não é um limitador, né, para um novo corte da Selic que possa afetar a taxa de câmbio. Você tem um diferencial menor, os investidores saem do país, e você vai ter uma desvalorização da moeda. Mas não só a nossa inflação é menor, como as condições de balanço de pagamentos do Brasil completamente distintas de 20, 15 anos atrás, em que nós sofríamos, né? Imagina, se você me dissesse há 2 anos atrás, né, 3 anos atrás, que isso é até 5 de juros nos Estados Unidos, podia-se sim ter uma incerteza, o que aconteceu com a nossa moeda. E a moeda está se comportando super bem, em parte por conta do balanço de pagamentos. Então o diferencial de juros, com essa inflação menor, com balanço de pagamentos robusto, passou a ser menos importante para determinar a política monetária aqui também. Correto. E aí, como viria essa desinflação, então o Selic, a taxa seria mais baixa paulatinamente, chances são que a atividade vai voltar, o câmbio vai apanhar um pouco nesse período, pode apanhar, na verdade, né? Vai depender da velocidade com que é feito ou não. Mas na sequência, existe o risco das pessoas querem usar ainda mais um pouco dos juros para baixo para fazer a economia rodar. E aí sim a moeda desvalorizaria e a gente teria uma inflação um pouquinho acima da meta ou bastantinho acima da meta. Né? Então, quando você me fez aquela pergunta, o que eu deveria propor de investimento? Eu acho que alguém hoje que tem investimento no Brasil com horizonte de 3 anos ou mais não pode não ter papel indexado ao IPCA, na minha opinião. Não pode, especialmente os que têm incentivado na vida, ou o LIG, que não tem imposto. De novo, né, que a gente chama de wrong way. Por quê? Sim. Se há uma inflação maior, né, você vai acabar pagando mais imposto, vai te comer mais da sua rentabilidade. No caso das que não pagam imposto, né, umas LIGs, de novo, né, ou se você gostar de crédito, acha crédito não é meu ramo. Então, não tenho aqui que falar nada de crédito, mas as incentivadas têm esse extra, porque se houver uma escorregada, vamos dizer assim, para o mal, no sentido de um pouco mais de inflação, com um pouco menos de juros, né, essa aí você vai levar confere alguma dobrado. Proteção, né? Isso. Claro. Você vai levar dobrado. O risco é que foi tão fora de controle que aí a gente teve um problema muito maior, né? Repensar dívida, aí é outra história. Mas aí qualquer ativo que você tiver no Brasil vai ter problema. Aí você não tem que estar aqui. Estando no Brasil, acho que esse aqui você tem que ter uma fração desse negócio relevante na sua carteira. É a minha opinião. Então, agora, mais por proteção. No curto prazo, eu estou mais construtivo. Então, em relação ao S&P, eu concordo com você, ainda que eu não sei se você quis falar isso, mas sabe muito bem. É um ponto de incerteza, não tenho grandes convicções. Para mim, as taxas de juros, tanto dos Estados Unidos como no Brasil, é um não pagar, vamos dizer assim. Eu, praticamente, acho que pode aplicar. Pode aplicar com mais convicção nas taxas aqui do que lá. E se você aplica comprando um IPCA mais alguma coisa, é uma aplicação mais protegida, menos agressiva. Então, esse para mim é o cenário. Perfeito.
Eu tenho falado de 3 componentes já que a gente, né, entrou aqui no Brasil, e é isso mesmo. A gente tem falado de 3 componentes aqui de certo otimismo com o Brasil. Primeiro, o balanço de pagamento, já mencionei. O Brasil hoje é um grande exportador de petróleo, apesar de ser um tema controverso, né, no mundo que está se livrando do petróleo. Nós hoje temos 3,5 milhões de barris, o Brasil foi convidado para ser membro do OPEP+, aceitou inclusive. A nossa diversificação para a China é muito grande e a gente tem visto um aumento da corrente de comércio no país. Isso ajuda a reduzir a volatilidade do câmbio. Então, mesmo com menor diferencial de juros, você ter essa robustez do balanço de pagamentos ajuda muito a moeda. O segundo componente de resiliência tem a ver com a demanda doméstica, né? O Brasil, por uma série de razões que incluem as reformas, a trabalhista e a reforma da Previdência, elas ajudaram muito a dar força para o mercado de trabalho. Tem razões cíclicas, óbvio, teve muito estímulo de juros, teve estímulo de crédito, teve gasto público, mas no fim das contas, as reformas ajudaram a dar alguma sustentação para o PIB. Então, nesse mapa do relativo global, os investidores estão vendo um país com robustez do balanço de pagamentos, estão vendo uma demanda doméstica resiliente, portanto, né, uma economia que vai desacelerar no ano que vem, mas desacelerar pouco, e por último, vendo essa desinflação que a gente estava mencionando. Então parece que tem um caminho seguro de corte de juros, eu estou mais para a ponta do 9 ainda, né, 9,25 é o nosso cenário. Não, mas eu acho que o cenário do Newton me parece um cenário, assim, a simetria me parece estar para esse lado, não para o lado de mais juros. Eu sei que tem muita divergência a esse respeito, especialmente por conta da dúvida em relação às contas públicas. Mas mesmo aqui, eu que tenho sido bastante crítico em alguns momentos do déficit público, né, reconheço que até o final do mandato do Lula, por exemplo, a dívida pública vai chegar lá, perto de 85, 87 do PIB, que é uma alta de 10 pontos antes do que a gente tinha no pré-pandemia, que é menor do que a média dos países do G20. Então, de certa forma, é aquela história, as contas públicas não são ideais, mas você não tem nada iminente para acontecer. Então, quando eu reúno esses componentes, né, balanço de pagamentos, demanda doméstica resiliente, inflação caindo, parece ter um ambiente seguro para o investimento. A grande dúvida nossa também é se ocorrer uma recessão mais forte no Brasil, como que o governo vai responder. Acho que a probabilidade de ocorrer a recessão é muito baixa e acredito que o governo tem amarras hoje, depois do arcabouço fiscal, para também fazer gastos muito maiores. Então, eu também estou otimista com o cenário, assim, acho que é um cenário bem construtivo. Perfeito. Não, faz muito sentido isso que você falou, Honorato, porque eu ainda não tinha pensado nessa perspectiva, porque geralmente o número, falando de fiscal, Sim. O número que a gente observa e que é muito noticiado é que, olha, o governo não vai conseguir cumprir com a meta de zerar ali o seu primário em percentual do PIB, vai fechar com a queda de 0,7, 0,8, enfim, meio, e ainda está muito em dúvida a respeito disso, mas na perspectiva que você citou, faz todo sentido. É um crescimento do endividamento público em percentual do PIB, porém não é algo que coloca em risco, eventualmente, a nossa economia. Tailan, não me entenda mal, o Brasil é um país muito endividado, quando você compara com o mundo emergente, tem uma rigidez do gasto muito grande, isso é um problema para o Brasil no futuro. Eu costumo brincar, esse fantasma vai nos assombrar um dia, né? A gente tem um déficit, é um problema. Eu preferia ter um país em que o déficit não fosse 0,8, que tivesse algum superávit para reduzir a dívida. Então, eu entendo e compartilho e compactuo de todas as críticas às contas públicas. Mas eu tenho que ser objetivo neste mapa dos investidores, a gente ouve isso muito dos investidores estrangeiros, o jogo de investimentos é um jogo relativo também. Quando você vê todos, né, vocês cansam de falar isso, quando você vê vários países emergentes se endividando mais do que o Brasil nos próximos anos, eu estou dizendo para vocês, eu ouvi isso de agências de rating nos últimos meses, dizendo, olha, eu sei que você não gosta do nível da dívida pública brasileira, né, dizendo para mim, mas o Brasil não é o prego saliente nesse caso, assim, pelo menos no crescimento da dívida pública. É no nível, mas não no crescimento. Ora, é um fato, essas coisas importam. Então o arcabouço fiscal, né, as novas regras fiscais, se elas forem levadas ao limite, né, aquela coisa muito agora assim de economista cartesiano, leva ao limite o arcabouço, você vai produzir ajuste, porque afinal de contas a despesa cresce menos que a receita. Então eu tenho mais incerteza de curto prazo, quando vai virar zero o déficit, mas no longo prazo, mais ou menos, você vai ter um equilíbrio, né? E acho que me parece que é isso que os investidores estão olhando, falando, bom, tá bom, o Brasil tem lá seus problemas fiscais, que acho que nós temos que debater o tempo todo, mas do ponto de vista prático, assim, não tem feito muito preço. Perfeito. Uma análise comparativa faz todo sentido. E teve mais alguns pontos aqui que vocês colocaram, que eu acho que é legal a gente voltar, porque foi muita informação aqui. Primeiro, quando o Newton fala aqui de uma Selic a 8, que seja, e o Honorato traz uma Selic a 9, pensa você na média que tem lá 100% do CDI, né? Então, vou colocar aqui um CDB que remunera o CDI, que no final do dia, e quando a gente acumula, ele fica muito perto da taxa Selic, tá? Então, um exemplo, se a gente tiver uma Selic a 8, a gente está falando de um CDI a 7,9 ao ano.
Tá? Então, aquele investimento que no mês passado rendeu para você 0,9 no mês, a gente está falando que no ano que vem, se esse cenário aqui se confirmar, a gente está falando que esse investimento vai te trazer 0,7. Isso bruto, depois a gente tem um desconto ainda de imposto de renda, se não for algo isento. Ou seja, a gente efetivamente tem uma queda dessa remuneração. E aí vem um segundo gancho para algo que a gente sempre fala aqui, que é justamente a questão de você ter uma alocação estrutural, e aí vai muito ao encontro do comentário que você fez de ter efetivamente posições de inflação quando você fala de 3 anos, né? A gente sempre fala, né, Tailan? Você tem que ter uma carteira estrutural. E a gente desenha isso para o investidor que é aqui do Bradesco. Então, se você tem, dependendo do seu perfil, você tem lá uma alocação estrutural e você vai fazendo os ajustes táticos ao longo do tempo. Que é, por exemplo, no curto prazo eu estou um pouco mais otimista, olhando o ano, por exemplo, de 24. Efetivamente, você faz uma calibragem de risco no tamanho que você tem em uma classe em específico ou em mais de uma classe e depois você volta para esse estrutural, que é visando um período mais longo. E nas nossas recomendações, olhando a parte de renda fixa, hoje a gente tem mais juro real do que efetivamente juro nominal. Então, muito alinhado aqui com o que o Newton trouxe. E aí, um último comentário para fechar tudo isso que a gente falou é de Japão. Combinou, né? Não, nem combinou, não combinado. É de Japão. Acho que Japão é um case bem interessante, porque a gente até ouviu uma frase de um gestor muito famoso do mercado, em um evento que a gente foi esse ano, e isso marcou, né? Que Japão é o cemitério dos gestores quando o aspecto é política monetária. Porque tá todo mundo tomado, ou seja, apostando na alta ali das taxas no Japão, e isso não acontece, né? É um case bem curioso. Você ainda acha que isso pode acontecer, Fernando? Aliás, eu já falo disso, mas aliás, o debate na China, se nós não estamos vendo a japanização da China com esse episódio do setor imobiliário, né? Bem ou mal, o Japão cresceu muito mais até os anos 90, quando você teve sim uma crise imobiliária, os bancos viraram os tais bancos zumbis lá, que eles tinham um problema de capital, de alavancagem, e desde então, desde os anos 90, o Japão deixou de crescer, com características muito semelhantes, uma taxa de poupança muito elevada. Para mim, isso é a grande resposta, dando minha resposta aqui, é a grande resposta por trás dessa dificuldade de você conseguir fazer as taxas se elevarem. Você tem uma propensão a poupar muito grande, e isso acaba espremendo aquele rolo compressor do Fed. No caso do Japão, você tem partindo das próprias famílias em grande medida. Mas eu não acho que a China esteja nesse caminho imediato, mas é um tempo para se acompanhar. Também é um país de taxa de poupança muito grande que está vendo o endividamento. A China hoje é o país emergente mais endividado do planeta Terra, né? É 297%, sem Hong Kong, sem incluir Hong Kong, ela é do tamanho do Japão, de dívida total, corporativa mais pública, né? E, então, algum momento vai ter que ser feita de gestão. Não me preocupa como crise sistêmica, porque ela também é financiada pelos locais. Mas será que a digestão dessa dívida não pode fazer a China crescer muito menos, né? É um tema para os próximos 10 anos. Né? Acho que para os próximos 10 meses a gente vai voltar a discutir. E perfeito. Faltou a gente passar sobre bolsa, né? Acho que ficou claro, a visão de câmbio de vocês também ficou claro, é uma visão de real apreciando, né? Olhando se esse contexto que a gente desenhou aqui de cenário ele se confirmar. Hoje a gente tá nesse intervalo hoje tá 4,95, né? No dia que a gente tá gravando, mas a gente tá nesse intervalo entre 4,80 e 5. Talvez seria um intervalo de câmbio mais para 4,20, 4,50, seria... A gente perde de vista, eu vou deixar para o especialista aqui que é o Newton, a gente perde de vista, mas do ponto de vista macro, a gente perde de vista que o câmbio real no Brasil, né, descontado a inflação, desde que nós começamos a flutuar em 99, em janeiro de 99, é R$3,99, R$4 por dólar. Né? Nós vivemos um bom tempo com ele a 5, parte por conta da política monetária, o juro A2 levou a moeda para lá, os gastos públicos também levaram para lá, a gente estava na reversão desse processo, tanto da Selic, quanto bem ou mal com o arcabouço de parte da expansão do gasto. Então, eu não me surpreenderia se o câmbio apreciasse bem mais do que a gente estima. A gente tem 4,80, mas a minha aposta é que isso possa ser bem mais baixo, talvez 4,50, talvez 4,40 do que a gente tem hoje. A minha opinião vem pelos meus. No curto prazo, é isso mesmo. Não, acho que o câmbio é muito mais perto de 4,5 que de 5. Se a gente fizer um ajuste por diferencial de inflações, o 5, que a gente acha que é um piso, ou achava até pouco tempo que era um piso, que deveria ir para lá, é quase o nível de quando teve aquela crise lá atrás na parte do impeachment, na época do Levy, que foi o pior momento do governo Dilma antes na parte de ativos financeiros, é o equivalente a 5. É um momento de estresse, né? Estresse total, né? Então, e aí o que aconteceu? Quando a gente colocou a taxa de juros a 2, o diferencial de juros contra os nossos pares, você teria a obrigação de vender o real, ou seja, comprar dólar e aplicar no México, em qualquer outro país, onde o risco era menor e o retorno maior. E aí, se você tinha dívida em dólar, financiar, tomar dinheiro aqui no Brasil era mais barato. Você tinha a obrigação de tomar o dinheiro aqui e pré-pagar suas dívidas lá fora. Aliás, foi o que aconteceu. Hoje a gente tem um endividamento externo muito menor do que a gente tinha. Muitas empresas fizeram isso, né? E só que isso custa dólares saindo, né? Então foi uma quantidade enorme de dólares saindo.
A gente chegou, essa mesma métrica, a gente chegou a bater 6,20 esse câmbio, né? E aí agora o que está acontecendo é um pouco da reversão disso. E aí deveria, na minha opinião, combinando com o meu cenário de Estados Unidos cortando juros, esse câmbio a 4,5 deveria ser quase que tranquilamente, salvo surpresas aqui que mudem o curso das coisas, né? Agora a bolsa, que a gente não está fugindo, né? Ia chegar nela. Vamos lá. Eu tentei aqui. Com o Selic a 8, do ponto de vista do fluxo de caixa descontado que você trouxe aqui pra gente, teoricamente os ativos eles se tornariam Correto. mais interessantes. Vamos dizer assim, eu gosto de falar, certamente é uma não venda. Não, eu não posso estar vendendo isso aqui. Todo o vento está soprando a favor, né? E eu acho que cabe claramente uma aposta que é a favor. E lembrando só que nas métricas de Bolsa Brasil, diferentemente do S&P, que tem que fazer aquele drift para justificar que está no preço ok, ela está barata. Então a Bolsa... Vários anos, exatamente. A razão para isso, a pergunta é, um pedaço da Bolsa relevante é de empresas que podem ter alteração de curso por decisões do governo. As estatais, e aí, por exemplo. exato, as estatais têm um peso relevante. E mesmo a Vale, que não é estatal, ela é mais sujeita a alguma taxação especial que outras empresas. Isso aconteceu na Austrália. Não é uma coisa, o Brasil assim, né? Não é legal. Não foi legal na Austrália, mas aconteceu. Então, pode ter uma tentação, caso a gente tenha um problema fiscal ou algo que precisa de mais arrecadação? Pode. Então, é mais vulnerável nesse aspecto. Então, essa é a parte que demanda a Bolsa ter um prêmio maior do que teria uma outra bolsa no mundo por conta dessas incertezas, né? Do S&P, para mim, é mais incerto, mas eu prefiro não vender, não sou vendido. Eu, na física, não sou aposte comprado. contra a América. Exato. Eu tenho essa dificuldade. E eu não aposto por várias razões. Mas é muito complicado, né? Você tem que, assim como você tem que ter IPCA com inflação aqui, você deveria ter algo de S&P também. Né? Só tomar agora... Cuidado um pouco, disso, né? Especialmente com a nova tributação aí que vai ser, verdade. que você comentou que está para ser sancionada, que caso haja um diferencial de inflação de novo grande, pode ser muito relevante. Então, tomar esse cuidado. Para isso, a gente tem alguns produtos, eu acho que a gente pode replicar isso aqui em reais. Então, isso que eu ia falar. A gente tem alguns produtos aqui no Brasil que eles fazem através de contratos futuros na Bolsa, replica o S&P, e aí você efetivamente cai na tributação. Tem. Fugindo aí efetivamente dessa... Não fugir, né? Não fugindo, né? Mas conseguindo driblar, vamos colocar assim. Não, eu não fugi da pergunta. Tá. Da pergunta não. Tentei. Bom, acho que um disclaimer importante para quem tá assistindo, aí aqui aproveitando que a gente tá tendo uma aula de economia, Exato. Não queria deixar de colocar aqui, né? Igual a gente aprende na faculdade, ceteris paribus, né? Então, tudo mais constante, esse é o cenário. A gente volta meados do ano que vem. Voltar para prestar contas aqui lá no meio do ano que vem. Mas lembra que a B, ou as indexadas, tira a B, as indexadas a IPCA sem imposto que você puder encontrar, ela já contempla uma possível piora de cenário por inflação. Essa é a beleza da B. Ela aguenta isso, ela aguenta desaforo, né? Se você aplicar a pré e a inflação começar a subir, ele não vai poder chegar nos meus 8. Talvez não consiga chegar nos 9,5. Né? Esse ponto que o Nilton colocou é importante, né? Que é justamente o motivo de você ter mais juro real do que você ter nominal, dado justamente essa incerteza mais de médio prazo que a gente tem. E aí, aproveitando de risco, né? Acho que falta a gente colocar isso na mesa. A gente falou muito aqui de coisas boas. Fazia tempo que a gente não tinha um papo assim, trazendo notícias boas expectativas. Acho que vocês dois estão com uma cabeça bem mais positiva do que uma cabeça mais pessimista. Mas qual que é o maior risco de todo esse contexto aqui que a gente conversou? Se vocês pudessem listar. Bom, eu vou tentar ser breve aqui, a gente já tratou de vários desses temas, mas eu tenho a impressão que o grande risco global são os dois, um colapso da demanda chinesa, me parece baixo hoje pelo que o governo tem feito, ou o hard landing nos Estados Unidos, ou você ter de fato uma demanda muito mais fraca, porque aí, bem, tem muito espaço para corte de juros, caso aconteça. Isso diminui, inclusive, as consequências de um eventual corte, de uma eventual queda muito forte da demanda nos Estados Unidos. Mas ninguém gosta de ver a economia, não aposta contra a América, ninguém gosta de ver a economia americana muito fraca. Isso pode, em algum momento, aumentar a aversão ao risco, tá? Então, meu entendimento é que o risco de inflação hoje ele já deu lugar ao risco de uma desaceleração muito mais forte. Então, isso me parece ser o caso lá de fora. E aqui no Brasil, a consolidação fiscal, apesar da gente ter falado, ela tem que olhar no relativo, a consolidação fiscal ainda é um tema, né? O governo precisa de arrecadação, os economistas estão monitorando com lupa cada dado de arrecadação que sai. Então, se houver frustração na agenda de receitas ou na arrecadação ligada à economia,
sempre pode gerar algum incômodo, pode gerar algum ruído. Não acho que vai produzir um grave volatilidade ou um grave risco. Aí sim, pelo motivo que eu disse, se o déficit não for meio, for 1%, tá certo? Mas está caminhando na direção de um ajuste, me parece que isso passa adiante. Mas não pode ser um cenário em que você começa a olhar a arrecadação caindo, né? E ter muitas dúvidas da consolidação fiscal, ou o governo tentando, de certa forma, circunscrever o arcabouço, né? Deixa eu tentar uma medida fora do teto, né? Do novo arcabouço, outra medida ali via estatais, isso é ruim, né? E do ponto de vista de atividade, a gente falou um pouco aqui também, eu acho que é o risco de uma desaceleração mais severa da economia brasileira. Também não acho provável, quando eu vejo juros caindo, inadimplência cedendo, crédito voltando a crescer, inflação bem comportada, balanço de pagamentos robusto, não acho que seja o caso. Mas esse é um tema, por quê? Porque a gente não sabe como, de novo, o governo responde, né, no caso de uma desaceleração mais intensa. E aí pode responder querendo gastar mais, querendo, né, eventualmente que o Banco Central acelere o corte da taxa de juros, por mais que ele seja autônomo hoje em dia. Então você pode ter mais ruído associado a isso. Mas me parece que são riscos, né, do que a gente enxerga hoje, com um grau baixo de não só de probabilidade, como de impactos, né, no mercado, caso eles aconteçam. Se a economia desacelerar mais, provavelmente vai ter espaço para, no mínimo, continuar cortando juros. Aí, se o câmbio desvalorizar muito, se desvalorizar muito, ainda assim, você vai estar, né, num processo de easing, você não vai estar apertando os juros. Então, acho que são riscos né, digamos, limitados aos olhos de hoje. E vamos ver. O que eu costumo brincar é que sempre o risco vem de onde nós não estamos olhando. Né? Você está olhando para lá, vem do outro lado. Aparece a Rússia, aparece Israel, Hamas, enfim. Então, essas coisas acontecem no cenário e a gente tem que se preparar para elas também. Né? Sim. Faz todo sentido. Tem algo diferente, Newton? Não, acho que Brasil é não crescimento. O risco aqui, se não crescer, tudo que a gente conversou aqui joga meio que fora, né? Porque vai ter que... A moeda vai desvalorizar, tudo vai acontecer meio que ao contrário. Então isso é lupa aí no crescimento. Eu tenho a impressão que ele vai crescer mais do que as pessoas estão imaginando, ainda que aquém do que o ideal, né? Mas é do ideal. Isso é mais outra história. Nos Estados Unidos tem a questão do hard landing, tem uma questão também... O nível de furo fiscal americano, a gente está reclamando do nosso, né? Não brinca lá. Tudo bem que eles têm algumas prerrogativas um pouco mais... Dilatado, né? de assim, diferenciar o déficit. Né? Só que ali, como vai ser isso com a eleição? Né? Essa é a incerteza que tem. Sim. E é para já, né? É para esse ano. Então todo esse meu cenário é o que eu vislumbro no curto prazo agora, amanhã eu vou rever, obviamente, mas eu manteria lá o meu IPCA quase que a despeito de qualquer uma das alternativas aqui. É um pouco a minha cabeça. Perfeito. Ótimo. É o mantra que você usa também, né? Como que é? IPCA mais 5... Vai embora. IPCA mais vai dormir tranquilo. Durma tranquilo. IPCA... Põe na gaveta e não conta pra esposa. Exatamente. Encontrou IPCA mais fala pra ninguém, pra cima. E compra muito Eno. Exato. Poxa, gente, que conversa boa. Passou super rápido aqui. Eu vou ter que escutar novamente essa conversa, porque foi muito enriquecedora de informações. Eu gostei demais, de verdade. Mas agora vamos para o nosso Elevator Speech. Tem barulhinho, né? Tem. Pra quem tá no áudio, vai ter um barulhinho de elevador. É a transição. PH, comece com a sua. Fica à vontade. Então, vai inverter a pauta? Então vamos lá. Qual que é o conselho que vocês dariam para o investidor que está diversificando a carteira nesse momento? Já que a gente fechou aqui falando um pouco das visões, né? Vocês colocaram já que IPCA tem que ter, mas qual que é o conselho que vocês dão? Eu não mudaria muito dessa visão não que a gente explorou. Eu acho que os brasileiros aprenderam muito também desde a pandemia a ter mais diversificação fora do país. Eu acho isso bem importante. De novo, a tributação afeta isso. Mas a gente tem que olhar uma carteira, digamos, balanceada, que envolve ter uma exposição a ativos lá fora. Nós podemos estar errado, o juro ficar em 5 lá por muito mais tempo, né? E 5% em dólar, se o CNTNB mais 5, né? Já é legal. IPCA mais 5 é um bom negócio, né? 5% em dólar também está longe de ser ruim. E tem empresas com risco de crédito baixo nos Estados Unidos com taxas bem interessantes também. Então, eu manteria essa diversificação. E aqui no Brasil é isso. Eu estou otimista. Então, acho que ter algum tipo de alocação pré-fixada também faz sentido, apesar da B ser uma proteção das ligadas à inflação, ter uma proteção maior. Eu acho que dá para ter alguma coisa assim também no pré-fixado. Até porque eu não acredito em descontrole fiscal, acho que bem ou mal o governo é um governo que gasta mais, é um governo que produz mais ruído fiscal,
mas que não vai destruir as contas públicas. Se isso é verdade, talvez o 10 e pouco que a gente tem ali ainda compense, né? E a famosa inflação. Bom, bolsa, como eu estou otimista com o que eu chamo de kit Brasil, balanço de pagamentos, demanda e inflação, eu acho que a rentabilidade das empresas tende a melhorar, não a piorar. Quando eu olho para frente, eu olho muito de economista, né? O top-down não é bottom-up. Ora, se a inflação caiu, né? O GPM é um custo relevante para as empresas, o Selic está caindo. E a gente vai ver alguma sustentação de demanda, por que mesmo que a rentabilidade das empresas, né, o retorno delas vai melhorar? Eu acho que vai. Então, eu tomei no Kit Brasil aí. Cara, o Honorato tá no Kit Brasil. O Honorato Se ele tá, então... Eu quero dizer também Algumas proteções, sempre, né? Mas é isso aí. Mas quando a gente olha a recomendação já desenhada agora para dezembro, também tá Sim. bem pesado em Kit Brasil, né? A gente tá carregando aí no perfil arrojado, por exemplo, 24% de bolsa. Mas quando a gente soma pré e inflação, fazendo uma conta aqui de cabeça, mais 25%. Então, só de Brasil, Kit Brasil aí do que o Fernando trouxe, coisa. 51%. Justo. Aqui do meu lado, acho que só colocando quais os riscos desse cenário róseo, acho que tem, além do hard landing, etc., o contrário também é verdadeiro. Se a inflação nos Estados Unidos der um repique e os Estados Unidos tiverem que continuar com juros mais altos, isso é complicadíssimo para a gente, muito complicado. Talvez pegue a gente com uma atividade arrefecendo, né, com um custo de funding mais alto, que impeça a gente de colocar o Selic nos 8%. E a gente vai ter uma moeda mais débil, e aí tudo que eu falei joga fora. Uhum. Tudo joga fora. Tá. Então não é o cenário base, mas isso é um risco também. Sempre é bom. A primeira coisa que a gente faz com a posição, o que pode dar errado, né? Não tudo pode dar errado, né? Não, mas é Sim, isso, as sim. coisas óbvias Sim. podem dar errado. Mas é uma boa diligência, Exato, né? não tá... Lá, eles têm que ter essa disciplina da sua alocação, o que pode dar errado, né? Assim. Então, na parte de conselho, não é conselho, é meio disciplina. Disciplina de olhar o que você quer, todo ano revisitar, pelo menos uma vez por ano, revisitar o que você quer, né? Porque você não é investidor que era ontem, né? Tudo muda, né? O mercado muda e você muda. Sua idade muda, tudo, seus temas familiares Exato. mudam, né? Exato. Então, tolerância a risco, e aí isso é e ficar com muito cuidado das induções, eu acho que são uma das maiores armadilhas que a gente tem para nós mesmos, e modular. Porque, tudo tá ótimo, tudo tá o caos, né? Então, pensar um pouco que eu tive um chefe do meu chefe que falou uma coisa: o Brasil não é tão bom quanto a gente acha, nem tão ruim quanto você pensa, sabe? A gente acha que a gente é o aluno o melhor mediano. país do mundo. Isso. Eu talvez seja aquele que passa ali raspando todo ano, pode um dia errar, né? Mas então tá ali, né? Não deixar a paixão, que é sempre apaixonante isso, né? Não deixar a paixão cegar, e nem a indução nem a paixão. Um pouco isso. E até uma tecla SAP antes de você puxar outra, o Fernando colocou, né, que ele como economista traz essa análise top-down. Para quem tá assistindo ou escutando a gente, o top-down é que toma aquela decisão de cima para baixo, né? Então pega todo um cenário econômico, faz uma análise e aí naturalmente vai derivando isso até chegar na posição final. O bottom-up é mais comum em investidor puramente de ações, que ele vai olhar o micro, né? Então ele vai olhar, por exemplo, o setor que aquela empresa está, naturalmente como que é o management daquela empresa, como que essa empresa ela é gerida efetivamente no dia a dia, para aí sim tomar a decisão de investimento. Ele não vai olhar o top-down, ele não vai olhar esses fatores macros aqui que a gente colocou na mesa. Pode não. até olhar, mas Sim, dar não uma menor interfere. relevância. E a minha experiência nesses 26 anos de mercado é que elas são super complementares, tem que fazer as duas, né? Não adianta eu ter uma visão macro, o juro vai cair, tá bom, mas tem uma empresa que tem um management ruim, tem, não, é verdade, eu tô num setor complicado nesse momento, então elas são super complementares. Exatamente. E essa questão que o Newton falou de o investidor ele sempre revisitar os seus objetivos, o seu perfil de investidor, é muito importante. A gente gravou um podcast a respeito de comportamento, de finanças, e lá a gente falou um pouco sobre, olha, você, por exemplo, seguir o planejamento financeiro que você montou há 10 anos atrás é o mesmo praticamente que você receber conselhos de uma pessoa completamente desconhecida, porque você altera as suas necessidades, os seus objetivos ao longo do tempo. Então, no momento de o investidor ele realizar a sua diversificação, é muito importante periodicamente ele revisitar isso. Agora, eu gostaria de questionar a vocês dois, indicação de livro relacionado ao mercado financeiro e um fora desse contexto. Pode ser livro, filme, um paper também, se vocês quiserem algo mais acadêmico, um website, enfim, fique totalmente à vontade, por favor. Liberdade poética. Vou começar. Acabei de pegar minha cola aqui. Eu fiquei pensando muito o que eu ia fazer. E esse aqui, bom, eu sou suspeito, sou um grande amigo do Fábio Jambiage, né? E ele acabou de publicar um texto no BNDES junto com o Tinoco, com o Guilherme Tinoco,
eu peguei aqui porque o título eu queria ser preciso. É Política Fiscal no Brasil de 1981 a 2023. Uma retrospectiva histórica. Não deixa de ser uma forma de eu tentar prestar uma homenagem. Esse texto é gratuito, está lá no site do BNDES, texto para discussão 157. O Fábio é um dos caras mais dedicados, ele dedicou a vida dele a pensar os temas fiscais no Brasil. E essa revisão aqui, muitas vezes, nós nem tínhamos as estatísticas, não temos, na verdade. Ele é quase que o repositório das estatísticas fiscais no país. Ele está prestando um favor, um serviço para a sociedade brasileira em fazer essa retrospectiva, que nem o Tesouro muitas vezes tem os dados, nem o Banco Central. Não, eu já testemunhei gente do Tesouro, gente do Banco Central procurando o Fábio para conhecer as estatísticas. E dado que o grande tema dos próximos anos vai continuar sendo as contas públicas, pessoal, esse texto aqui é uma delícia. Economista achar um bando de dados, mas é uma delícia. Você vai surfando ali e vai vendo todas as histórias que a gente tem das estatísticas. E no não econômico, né? Eu estou assistindo uma série, não é propriamente nova, né? Mas que eu tenho gostado muito, que chama This Is Us, né? Uma série que está na Amazon. Uma série que fala sobre dilemas da vida, né? Ou dilemas pessoais da vida. Mas tem um contorno, já que a gente está falando de tons positivos, né? Ela tem um contorno bastante interessante. Como superar desafios, né? Pessoais, da vida familiar, enfim, de maneira positiva. Bem interessante. Bacana, Norato. Pensei que havia um livro de botânica. Eu tive um chefe, eu não vou falar o nome dele aqui. Vocês todos conhecem, um chefe bem famoso, que esse entende de botânica de verdade. Eu sou amador nessa história. Mas enfim, foi um ex-ministro da Fazenda que foi meu chefe. E ele conhece assim do detalhe. Aliás, ele tem uma publicação de um livro. Enfim, pois é. É um engenheiro. É um cartesiano que gosta de planta, tá vendo? Eu gosto de planta também. Do meu lado, eu acho que para facilitar a vida, existe um senhor, ele é um médico, é uma formação bem única. Ele é estatístico e médico também, sueco, chama-se Hans Rosling. Ele já morreu há alguns anos. E ele escreveu um livro, o livro é interessante, mas acho que nem precisa entrar no detalhe do livro, acho que é mais a ideia, você consegue achar nos TED Talks da vida. É mais ou menos o quanto a gente se engana com as nossas preconcepções, né? Por exemplo, de crescimento, de diferenças sociais, se aumentou, diminuiu. A gente vai surpreender muito países que evoluíram mais que outros ou não. Acho que é uma aula da gente surpreender como a gente conhece pouco. A lógica dele, ele fala, a gente estudou em livros, né, que foram escritos por pessoas que estudaram 20 anos antes, de professores que estavam com 20 anos atrasados. Então a gente está 30, 40 anos atrasado aí em relação ao que acontece, que teria pouca reciclagem na parte dos professores. Não é tão comum isso, né? E você fica com conceitos atrasados. E como isso pode entortar a nossa vida, somado ainda a parte de indução e preconceito, que é meio da parte comportamental, acho que isso pode abre um pouco os olhos. Acho que vale a pena escutar o TED dele, chama-se Hans Rosling, é um sueco. Acho que legal. E esse aí é meio quase os dois, né? Para financeiro e também para o outro, exato. E um outro, assim, que é completamente fora aqui, que eu gostei bastante, chama Road to Valor. Em português chama-se Leão da Toscana. É a história de um ciclista chamado Dino Bartali. Basicamente um casal, acho que um canadense, começou a pesquisar algumas outras coisas e caíram nele. Não conheciam bicicleta, não sabiam nada da história da Itália, etc. E caíram nele e escreveram um livro da vida dele. Achei muito interessante, fala um pouco do que foi a época da guerra. Ele foi o ciclista que tem o maior hiato entre os dois Tours de France que ele ganhou de ciclismo, né? Porque ele ganhou antes da guerra e depois da guerra, né? E como era o treino dele, e como era a vida dele, e por que eles fizeram um livro. Acho muito legal. Talvez tenha a ver um pouco com pessoas que gostam da Itália ali, né? Ele é da Toscana, obviamente, é muito interessante. Gosto bastante desse livro. Tem um outro que talvez valha a pena, já que vamos para 3, que é filosófico. A gente está falando um pouco de modulação, que eu acho que é importante. É de um jurista filósofo milanês que escreveu no século XVIII esse livro. Chama-se Cesare Beccaria. É do Delito e das Penas. É um livrinho super fininho, então rápido de ler, né? E mostra um pouco qual que seria a lógica, é bem parte jurídica mesmo, como quem deveria dar pena, por quê, e qual a dosimetria e como, né? E ele faz a gente lembrar um pouco como a gente... Parece um tema atual. Né? Exato, como a gente gosta de pensar com o fígado, né? E eu falo, eu sou contra a pena de morte, né? Mas aquele cara que virou à direita sem dar seta, esse aí, já não sei não, né? Exato. Então é quase isso, né? Você foge um pouco da modulação e isso aí traz um pouco pra gente, que dá para usar para tudo. Então...
Falei de 3 aí, exagerei. Recomendações sofisticadas, Cara, offshore. Olha, se você já não sabia o que você ia fazer nesse final de ano... Só. Exatamente. Vou assistir alguns TEDs, foram alguns TED Talks. Fernando, Newton, muito obrigado pela participação de vocês dois. Nós sabemos que não é fácil na rotina de vocês liberar 2 horas aproximadamente do tempo, sem contar o tempo de deslocamento, para vir e gravar conosco. Obrigado por vocês liberarem esse tempo aqui para o Departamento de Investimentos. Nós agradecemos como um todo, aqui tanto ao DPEC quanto à Tesouraria. Tenho certeza que os nossos clientes, gerentes, especialistas, eles vão escutar esse áudio, vão aprender bastante com tudo isso. E eu queria deixar a mensagem final aqui com vocês dois, por favor. Eu só quero agradecer de fato essa participação, foi muito bacana. Obrigado novamente pelo convite, né? Tanto do Tailão quanto do PH. E é um prazer estar sempre ao lado do Newton. Eu também aprendo muito com ele no dia a dia. E a gente tem uma interação muito bacana lá na tesouraria, na área econômica, enfim. E contem conosco, nós estamos por aí justamente para tentar apoiá-los. A gente vai estar aqui fazendo essa transição, né, desse nosso podcast entre o final do ano e o próximo ano. Então só posso desejar um ano extraordinário para todo mundo, que seja 2024. Do ponto de vista dos investimentos seja excelente, do ponto de vista da saúde pessoal também, da vida de cada um, que possa ser um ano muito bom, muito, muito, muito positivo. Maravilha, bom, super obrigado, muito divertido. Eu me empolguei, obviamente, como vocês notaram. Tem que se empolgar, mas tá Exato. certo. E aqui com Fernando... Paixão pelo que faz, é isso, é verdade. No final das contas, a gente tem que gostar do que faz, né? Não necessariamente se fazer o que gosta, mas do que você faz, você tem que gostar, né? Exatamente. E é super divertido trabalhar discutindo com a paciência que o Fernando tem. Eu tenho licença poética para falar bobagem, não sou economista, então solto qualquer coisa lá e tem que ouvir, fingir que não foi tão idiota assim. Ele faz esse papel super bem. Então é super legal. Obrigado. Bom, e você que nos acompanhou até agora, se você assistiu até aqui, você não pode deixar de curtir esse episódio, comentar, porque lá no Spotify dá para comentar, no YouTube também, e compartilhar com aquele amigo que tá meio perdido de como estruturar a carteira para o ano de 2024. Tenho certeza que aqui ele vai encontrar muita informação. E também, se você conhece aquele amigo, ou se você tá nessa situação onde você não consegue efetivamente adequar todos os seus investimentos, tem os investimentos muito separados entre as instituições, baixe o aplicativo Investe Mais Bradesco na sua loja de apps aí do seu celular. Esse aplicativo ele ajuda a consolidar os seus investimentos que estão separados dentro de um único local, facilitando assim a visualização para a gente conseguir encontrar tudo isso que a gente discutiu nesse episódio, que é justamente entender o quanto que você tem de bolsa, quanto que você tem de inflação, quanto que você tem de exposição internacional. Lá no aplicativo você concentra tudo isso e consegue visualizar. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Muito obrigado.